Boa noite, senhores. Hoje, Besiata Dishmaya, o quarto shiur sobre o assunto de Tefilá. En Sof, não tem fim. Vamos começar, Kal Kadosh, com uma história. Quem conta essa história é o Rav Hizkiyahu Mishkovsky Shlita. Uma história real, que ele chegou um amigo dele, Kaniré, chamado Rav Yudah Yosef Shlita, e contou para ele o seguinte: olha, você que dá aulas, dá shiurim, dá palestras, tem uma tefilá, uma reza que o filho do Pelei Yoetz fez, instituiu para cada darshan, orador, quando ele vai dar uma prédica, uma palestra, um shiur, faça essa reza, uma tefilá. Muito bom, e ele gostou muito, esse Rav Hizkiyahu, ele gostou muito dessa tefilá. E Morai Verabotai, sempre ele fazia essa tefilá, até que então ele encontrou quem? Adivinhem? Quem ele encontrou lá em Jerusalém, ou em Benebra, com Eretz Israel? Rav Galinsky, Alav Shalom Pashut. Encontrou Rav Galinsky. Falou: Rav, sabe, tem essa tefilá, tudo empolgado. O Rav Galinsky, Alav Shalom, olhou para ele e falou: tá bom, tá certo, uma tefilá, mas não respondeu com essa mesma empolgação. E ele não entendia por quê. Só que Raham, ele explicou que ele entendeu o porquê. Depois dos 120 do Rav Galinsky Alav Shalom, tinha falecido com uma história que contou um amigo dele. Do Rav Hizkiyahu, como chamava? Rav Hizkiyahu. Rav Hizkiyahu, ele contou que ele soube porquê, ele entendeu porque o Rav Galinsky não se empolgou tanto, que nem ele. Como ele entendeu? Porque tinha um Yehudi Tzadik, um Yehudi que morava, Bemet, a 3 minutos da casa do Rav Galinsky Alav Shalom, na rua Hidushei Harim, em Benebrak. Após o falecimento do Rav Galinsky, a Rabanita, a esposa do Rav Galinsky, precisou de um determinado favor e solicitou a esse Yehudi Tzadik se ele pode vir até a casa dela. Lógico, o Yehudi Tzadik atendeu e ele foi até a casa da esposa do Rav Galinsky. Chegou até na casa dela, aí a esposa do Rav Galinsky perguntou para ele: "Nu igata beshalom? Você chegou em paz? Chegou tudo na paz? Chegou tranquilo? Como foi teu caminho até aqui? Estava bom? Não aconteceu nada?" Aí o homem falou: não, Baruch Hashem, não aconteceu nada, tudo tranquilo. Aí a esposa: Baruch Hashem, Ribono Shel Olam, Hashem, Toda Rabba Lecha. Obrigado que não aconteceu, esse Yehudi chegou beshalom até aqui. Esse Yehudi, ele se impressionou. Por que a Rabanit está falando dessa forma? Rabotai, quanto era o caminho da casa dele até a casa do Rav Galinsky? 3 minutos. A pé, 3 minutos, pachut. Então, ele chegou para a Rabanit, falou para ela: Rabanit, aconteceu algum problema, algum acidente, algum pigua, alguma coisa aconteceu, que a senhora está me perguntando se eu cheguei beshalom? Aí a Rabanit falou: Lo Halila, não aconteceu nada. Então por que a senhora está tão assim, dizendo beshalom e agradecendo a Kadosh Baruch Hu? Agradecendo a Hashem que está tudo na paz? Rabotai, preste atenção o que essa mulher falou. Kach aminhag etzlenu babait. Assim é o nosso costume em nossa casa. Ou seja, sobre todas as coisas tzrichim levakesh. Ve'akol davar tzrichim leodot. Sobre tudo precisamos pedir, rezar para Hashem, e sobre tudo precisamos o quê? Agradecer. Como a pessoa deve pensar? Lo magia lá no clube, eu não mereço. Será que eu mereço? Shum davar shekore no muvan mela. Não existe uma coisa subentendida, assim tem que ser. Nada. Então ele dizia o seguinte: aqui na minha casa, junto com o Rav Alav Shalom, tudo se pede e tudo se agradece. Então não importa se você demorou 3 minutos. Baruch Hashem, você chegou beshalom, você está expirando. Esse Raham, quando ele ouviu isso, ele acabou entendendo por que o Rav Galinsky, Alav Shalom, não tanto se impressionou. Porque ele deixou entender para o Rav Galinsky que só para isso ele reza.
E o Rav Kanievski falou, só para isso você reza? Para tudo você tem que rezar. Tá bom, antes da palestra reza, mas para tudo. Que lifle correga bechayenu, certo, a pessoa precisa rezar. A malach b'chaim lo tzarich liot shekol davar shekoreu TV. A pessoa não deve pensar natureza, é o dia a dia, e se tem uma coisa que sai da margem, uma coisa que sai do que não é o cotidiano, tem que rezar. Não! O cotidiano também precisa rezar. Kol ha-neshama te'alelea, alelea, kol neshima, neshima. Toda respiração é respiração. A pessoa precisa agradecer e rezar para Kadosh Baruch Hu. Ou seja, a vida da pessoa tem que estar cheia constantemente, certo? De bakashot, de pedidos e agradecimentos. Realmente, o Chazon Ish, agora eu estou lembrando, uma pessoa chegou para o Chazon Ish, eu preciso de algumas coisas. Como eu faço tefilá? Aí o Chazon Ish, o que você precisa? Sapato? Preciso de um sapato que está velho. Então fala, Borei Olam, por favor, me proporciona comprar um sapato. Não é piloto automático. Já falamos isso. Borei Olam quer que nós precisamos usar essa chave que falamos no shiur anterior. Yala. Então essa foi até aqui a introdução do shiur. Por que eu comecei com essa história? Porque, lógico, se tudo se envolve em que a pessoa tem que sempre pedir e sempre agradecer, Besiata Dishma, nós vamos falar agora aqui algumas histórias, mas como eu falo, o principal é o legado das histórias. Então nós vamos trazer as histórias para ilustrar, mas vamos apegar também no legado que é o Ikar, que é o principal. Kal Kadosh. Ocorreu uma história verídica, tudo é verídico, tá? Não é aqui Mashal agora. Hoje vamos falar só histórias reais. Então, na época do Ktav Sofer, filho do Hatam Sofer, que ele era Rav de Peresburg, obrigado, ocorreu uma história muito, muito interessante lá. Existia na casa de um Yehudi Tov, ele era uma pessoa rica daquele lugar, daquela cidade, e ele tinha um empregado. Isso, Hungria, acho. Então ele tinha um empregado que não ia com a cara dele. Então, não ia com a cara dele, mas era empregado. Ocorreu naquela cidade que chegou uma vez o Sarair, vamos chamar ele de prefeito, apareceu lá no meio da rua, e Canirel ia fazer compras. O prefeito estava afim, apareceu com seus guarda-costas, ia fazer compras. Esse empregado da casa do Yehudi, ele viu, e ele percebeu que a carteira, dava para ver, do Rosh Hashanah, do prefeito, estava cheia de moedas. Então ele falou, de alguma forma eu preciso pegar essa carteira, roubar. E ele conseguiu, enrolou lá o prefeito, de alguma forma, chegou próximo dele e roubou. Morav Rabotai, o prefeito, depois de um tempinho, na hora de querer pagar ou comprar alguma coisa, percebeu. Ele ficou uma fera, porque ele percebeu que foi enganado, alguém aqui me roubou, e eu não percebi. Então imediatamente chamou o delegado, chamou a polícia, temos que achar esse ladrão. Virem aqui o bairro, a cidade, tem que se achar. E a busca foi muito mais minuciosa, até que esse empregado ele percebeu, ele falou, bom, mais cedo ou mais tarde vão acabar achando e vão me encontrar, que fui eu que roubei. Então ele teve uma ideia, de tanto que ele odeia esse Yehudi, ele falou, eu vou esconder essa sacola com moedas, com dinheiro, essa carteira, na casa do Yehudi. E realmente assim foi. A polícia entrou, encontrou a carteira na casa do Yehudi. Não tinha jeito, ele falou, nem sei o que é isso. O delegado falou, desculpa, isso não veio sozinho aqui, andando, estava aqui naquele armário, naquela gaveta, alguém escondeu e foi você, a casa é tua, você é responsável, prisão.
O prefeito estava tão nervoso, depois que foi vítima, que ele disse, quando se achar esse ladrão, não tem papo. Ele pediu para o juiz, você aqui me condena a ele pena de morte. E assim foi. Não tinha argumento que justificasse. Você, pena de morte, acabou. Bom, Rabotai Octav Sofer, quando viu isso, sendo o Rav dessa cidade, então ele ficou chocado. Falou assim, Yehudi, temente Hashem, pai de família, conhecemos, ele não é capaz de fazer isso. Então ele começou, no começo, a virar a cidade. Todos os contatos, se precisava subornar, pagar, mandar presentear, ele tentou fazer o que tem que fazer para salvar, porque ele tinha 100% de certeza que não combina, a certeza que esse Yehudi não fez isso. E não tinha jeito. Octav Sofer percebeu que aqui na cidade não tem o que fazer. Então ele viajou até Budapeste, na capital. Foi até lá, tentou falar com nível superior. Aí falaram para ele, olha, a Constituição diz que quem decide é o Rosh Hair, é o prefeito, não tem jeito, ninguém pode revogar isso, ele não tem o que fazer. Rabotai, ele tinha uma angústia tremenda. Tentou virar o mundo e não deu certo, e voltou para sua casa, voltou para sua cidade. Muito chocado, chorando, triste, angustiado. Na casa dele, altas horas da noite, na véspera do dia que essa pessoa iria ser pendurada. De tão mal que ele estava e cansado, sentou no sofá e acabou adormecendo. De repente, depois que ele está adormecendo, aparece na sala o pai dele, Hatam Sofer, já falecido. Só que aparece com uma cara meio cobrando dele. Aí o Octav Sofer chegou, Abba, tudo bem? Por que você está com essa cara fechada? O que eu fiz? Aí o Hatam Sofer falou, olha, o Yehudi, amanhã ele já está condenado à pena de morte. É um pai de família, sabemos temente que ele é temente a Hashem, e você está deitado no sofá dormindo? Aí o Octav Sofer falou, Ribono Shel Olam, Abba, chorando, o que eu não fiz? Virei o mundo, eu fiz o impossível, viajei, falei, tentei de tudo, não consegui. Será que tem ainda o que fazer que eu não fiz? Será que tem alguma coisa? O Hatam Sofer respondeu para ele, Yesh, tem. O quê? Madua encha mitpalel? Por que você não rezou? Belayla shekazeh lo yashanim. Uma noite como essa não pode se dormir. Assim falou Hatam Sofer. Aqui, antes de continuar aqui, gostaria de dizer uma coisa que é importante. Sempre a gente frisa que a estadeluta, a pessoa precisa se mexer. Mas agora a gente tem que frisar que tem que rezar. Ele virou o mundo, fez estadelut como tem que ser feita. Se esforçou, foi atrás. Mas o pai dele falou, Madua encha mitpalel? Por que você não rezou? Para salvar esse Yehudi. O que ele fez? Diz a história que imediatamente levantou do sofá, chamou os gabaim, secretários da Keilah, por favor, acordem todos os Yehudim da Keilah, do bairro, da cidade, todo mundo, altas horas da noite, madrugada, mulher, criança, todo mundo. E agora vem o legado, quando todo mundo se reuniu no Bet HaKnesset, chegou o Octav Sofer e falou o seguinte, Rabotai, todo mundo já sabia por que ele chamou, que amanhã lo aleno vai acontecer o terrível. Então o Octav Sofer falou o seguinte, Niresh Akol Sagur, o Musgar Ba'adenu. Nós podemos pensar e entender que em relação ao nosso pensamento está tudo fechado, não tem mais o que fazer.
mas perante a Kadosh Baruch Hu nunca está fechado. Sha'arei demaot lo ninalu. Os portões das lágrimas não se fecharam. E nessa hora, nessa noite, imagina a tefilá que toda Israel fez para esse Yehudi. Deu certo. No dia seguinte, Rabotai, o que aconteceu? Do nada, entre aspas, o juiz falou, bom, eu investiguei o caso, fiz a hakira, como chama? Investigação. Não, mas não é entrevistar, como chama? Interroguei. Só me faltou o empregado. Quer dizer, ligou a luz dele. Então a história diz que realmente o empregado foi pego de surpresa e no interrogatório acabou confessando. No final das contas, o empregado que foi morto e não esse Yehudi. Essa história, qual é o legado, Rabotai? Não fala a esperança última que morre. Para Kadosh Baruch Hu nunca morre. Boreolam não existe, tudo ele pode. Então, se tudo ele pode, devemos rezar, devemos fazer tefilá. Há uma história que todos nós entendemos que realmente tem que rezar. Nós vamos contar histórias, vamos pegar dessa que todo mundo entendemos, para aquelas que talvez não todo mundo iria entender que precisa rezar. Por exemplo, chegou um grande Raham, ou eu consigo entrar num grande rabino e pegar uma berachá, uma segulá. E ele me dá essa berachá, ele me abençoa, ele me dá essa segulá. E eu faço ela. Como que é a tendência agora da pessoa na sua tefilá, na sua reza? A tendência é ele de relaxar, exatamente. Rabotai, eu já estou com a berachá do Raham, a bênção do Raham, a segulá, pachot. Vocês sabem, é muito importante, eu não estou além, não vou contar essa história, mas não é para desprezar. As berachot são bem-vindas, as segulot também são bem-vindas. As bênçãos de um grande Raham, beijar a mão dele e pegar berachot, vadai. De um grande sábio, vadai. Só que eu costumo falar, tomar cuidado, seja onde for nós viajarmos, em Eretz Israel ou qualquer lugar, saber de que Rav ir e pedir berachá. Toma muito cuidado. Até aqui, vamos voltar. Vocês sabem que tudo é importante, mas nada se compara à própria tefilá da pessoa. Eu escrevi assim, berachot segulot, é tudo gigante. Aval gadol beyoter, o que está mais acima de tudo é a reza, a tefilá. Sendo assim, vocês sabem que o Rav Shach era pequeno ou grande Rav Shach? Gigante, Rav Shach Zetel Brachá. Ele estava muito incomodado na sua vida, porque ele dizia assim, as pessoas vêm pedir berachot. Vem pedir berachot para o Rav Shach, alav shalom. Que berachá, yafé. Mas o Rav entendia que após a berachá dele, as pessoas relaxavam. Shekem bedor notzav, era aquele costume. Matzav shevo, era o que acontecia, quando a pessoa recebia a berachá, se apoiam 100% na berachá e esquecem da obrigação de rezar para Kadosh Baruch Hu. Não é menos rezar, você está pedindo berachá para quem? Para Boreolam, para Hashem. E aí veio uma história que envolveu o Rav Shach a seguinte: existia uma família em Chutz La'aretz, fora de Israel, que lá além veio uma desgraça para essa família e não tinha saída. Era muito difícil sair conforme, vamos dizer assim, a natureza. Não tinha como sair desse problema. Não está escrito qual era o determinado problema, não está escrito qual é, mas era um abacaxi gigante que Bederech HaTeva, conforme a natureza, não tinha como sair dessa. E aí eles mandaram um parente que eles tinham, era esse Israel, para um determinado rabino, entre aspas. Certo? E aí esse rabino respondeu de uma forma muito confusa. Ou seja, dava para interpretar de algumas formas. E aí aquela família já estava confusa
E ficou mais confuso ainda. E agora? Uma situação não bonita, né? Aí, Rabotai, eles falaram assim, já como não entenderam, certo? Já como não entenderam, pode passar. Já como não entenderam a resposta do Chacham, então eles falaram assim, vamos mandar agora, talvez para o mesmo rabino, aquele lá que deu uma resposta confusa, vamos mandar alguém mais de porte mais gadol, Talmid Chacham, que aquele rabino que respondeu a primeira vez confuso, quando vai vir esse Talmid Chacham agora, vai dar respeito e vai ser mais direto, vai explicar melhor. Então eles mandaram aquele Talmid Chacham, se ele podia ir lá, aquele rabino de porte maior, se ele podia voltar. Só que esse rabino entendeu que, não sei se eu, para mim até aquele rabino, entre aspas, ele não estava confortável. Então ele falou, antes de eu fazer isso, eu vou para o Rav Shach, alav shalom, perguntar se eu posso me comportar desta forma. De ir até lá. Estou encurtando que a história é longa, mas esse Yehudi chegou até o Rav Shach, esse Talmid Chacham, o Rav Shach falou para ele o seguinte, me incomoda muito, porque aquele fulano e ciclano, por que vocês precisam dele? Pareceria ser da história que o Rav Shach conhecia que não era um endereço adequado para ir pegar berachá, pegar a bênção daquela pessoa. Então, foi porque vocês vão nele. É perigoso. Agora, vocês esquecem, aí o Rav Shach falou em relação a bênção, falou assim, tá bom que se vai pegar berachá, mas aleno le'arvot tefilá v'tachanunim, nossa obrigação é aumentar a nossa reza para Kadosh Baruch Hu, se fortificar na Torá, temer Hashem e fazer bons atos, tzedakah e outros. Isso é o principal. Aí terminou assim o Rav Shach, entendeu aquele rabino, bom, de porte boa, falou, bom, não vou lá. Respondeu para aquela família que não vai. A história parou por aí. Os parentes entenderam que sim, parou por aí. Esse Talmid Chacham entendeu que sim, parou por aí. E agora? Rabotai, mas não terminou por aí. O Rav Shach, depois dessa história, próximo desse dia, ele tinha Yortzeit da data de falecimento da esposa. Então ele foi até o cemitério Bet Haim visitar a esposa. Bom, e ele tinha um costume, assim parece da história, depois de ir no Bet HaKvarot, no Bet Haim, no cemitério, ele passava também no Kever do Rav, do Magia Rav Yechezkel Levinstein alav shalom, do túmulo do Rav Yechezkel Levinstein gigante, e ele rezava lá. Só que o Rav Shach, ele lembrava do problema dessa família e chorou e fez tefilá no túmulo do Rav Yechezkel Levinstein alav shalom. Passou alguns dias, chegou um parente daquela família, veio pedir berachá do Rav Shach, que a situação está difícil. Só que o Rav Shach falou para ele o seguinte, você responde para teus parentes lá em Chutz La'aretz, pararem de se preocupar, porque eu senti que eu rezei para o Rav Yechezkel Levinstein falar com Hashem, Bishut, pelo mérito do Rav Yechezkel Levinstein, que Hashem nos atenda, e eu não tenho dúvida que Boreolam vai trazer a Yeshua, que Hashem vai trazer a salvação. E realmente, Rabotai, assim foi. Conclui aqui a história o seguinte, diz o Rav Shach, e é o que eu falei, sem rezar lonital lifol meuma, precisa de tefilá, בכוחה של תפילה נובעת מעומק הלב וישועות גדולות. רבותיי, quanto mais dor que a pessoa tem, sua tefilá, ela tende a ser o que mais? Profunda. Vocês não sabem até onde chega. Então, se já está isso, o coração já está amargurado, destruído, o que você fala para a pessoa? Reza, chora, aproveita.
Desvia esse choro para Hashem. É importante, seguindo... Vocês sabem que uma das coisas, eu sempre costumo falar, uma das coisas para preparar a aula, o shiur, além do material que a gente precisa estudar, se preparar, que nenhum shiur a gente chega e fala, vai, manda bala. Como que é? E assim, clique. Como que é? Clique. Não é assim. Precisa se preparar. Uma das coisas que precisa preparar é a sequência do shiur. Eu peço para Hashem, por favor, me dá tzlachá, dá a boa sequência. Então, quando eu vi essa história, lembrei de outras histórias. Rabotai, quando a situação está bem difícil, amarga, escura, eu não vejo a luz final do túnel. Então, acabamos de falar, aproveita, mas isso às vezes traz o quê? Para a pessoa, yush, como fala yush? Desistência. Acabou... Talvez, lo além, às vezes, pior que isso, depressão, né? Muito triste, não é verdade? E nós vamos ver aqui, olhem só como a Kol Min Hashamayim, uma história que quem traz e diz que não é para se comportar assim. Pelo contrário, não deixa essa escuridão te trazer desistência, amargura. Sabe o que você tem que pensar? Hakoshi lo moral que shalom, porque você fala, bom, já que está tão mal, tão ruim, isso demonstra que eu sou um zero à esquerda. Não, não faça isso. Sabe o que? Ela melamed al potencial shel hatzlacha. Não, talvez, a gente já falou isso nos shiurim passados. Não, tá amargo, tem abacaxis, reza, porque a finalidade é a reza. Reza. Aproveita que você está com o coração quebrado. O que reza você vai ter? Rabotai, chega o Rav Yitzhak Kololetsky, Shlita, que está por aí, a história que ele contou. E ele fala, não, onde se tem tefilá, yesh arbe yoter hatzlachot siyata dishmaya. Quanto mais tefilá, se abre os portões do sucesso. E ele vai trazer uma prova que acho que vocês também já ouviram, mas é niflá a prova. Rabotai, Yaakov Avinu teve filhos, cada filho uma tribo, não é assim? E a fé. A tribo de Dan, filho de Yaakov, quantos filhos teve? Um, chamado o quê? Hushim ben Dan. Hushim, ele era surdo e mudo. Fala o Rav Yitzhak Kolodetsky Shlita. Quando eu conto histórias, eu falo isso para mim. A gente tem que se pôr no lugar para entender a história. Lo aleno velo alechem, mas só pela história, isso que não aconteça com ninguém de nós. Ok? Quem está me ouvindo e quem está me assistindo. Ninguém. Morai Verabotai. Fala o Rav o seguinte, a pastut, o lógico, vendo um filho assim, Hashem Ishmor, não tem que chorar e rezar para Hashem. E ele escreve que tipo de reza ele fez. Ribono shel olam, Hashem, o que vai ser dele? Surdo e mudo, que futuro? Haim Izke, vai casar com quem? Sof lo aleno, olha a situação dele. Quem vai querer casar com ele? E se ele casar, vai ter filhos? Qual foi o resultado, Morai Verabotai? Foi a segunda maior tribo quando foi a contagem, depois de Yehudá. Foi a segunda maior tribo na saída do Egito. Foi contada. A segunda, depois, a Yehudá, a tribo maior, mas depois veio a de Dan. Por quê? Falem vocês. Rezou do fundo do coração. Vamos um pouquinho analisar. Realmente, se ele tivesse outros filhos, talvez até ia rezar, mas ia rezar do mesmo fundo do coração. Tá bom, Baruch Hashem me deu vários filhos, mas esse na carona. Não! Qual é a conclusão? Que a pessoa tem que pensar. Lo aleno.
longe, mamãe, Deus me livre. Mas quanto mais o abacaxi, mais escuro, a reza é mais profunda. Não temos que pedir abacaxi. A gente já vai falar sobre isso. A pessoa, pelo contrário, a gente já vai trazer aqui, que também já estamos falando de tendência, como a pessoa se comporta, como lidar com a reza. Então, por isso que é um ponto importantíssimo, que está tudo ok, sim, está tudo ótimo. Então, eu vou rezar, talvez na inércia, mas a Gemara em Sanedrin em Shabbat, a Gemara em Sanedrin Memdalet Amud Bet diz o seguinte: Leolam yagdim adam tefilá letzara. Você precisa antecipar a tua reza para que não chegue o quê? Sofrimento. Como já falamos, é uma mitzvah rezar para ter saúde, vida longa, ter nachat dos filhos. Então é importante isso aqui. Quer dizer, não esperar os problemas para rezar. Não, antes. Yagdim antes vila etzra. Em Shabbat lamed bet amud alef leolam yokesh adam rachamim shelo yechele. Também peça misericórdia para não ficar doente. Então é uma mitzvah. Agora, às vezes a situação já está tranquila, está segura. Será que preciso rezar? Vou trazer aqui, separei duas histórias interessantes. Às vezes, olha, meu salário está garantido. Rabotai, não está nada em nossas mãos. Tudo na mão de Hashem. Quantas vezes, de um dia para o outro, muda tudo? Uma pessoa acha que a vida está na mão dele e de um dia para o outro, tudo vira 180 graus. Agora vou trazer uma história que, bom, eu já tenho um salário fixo, meu salário está garantido. Então, será que eu preciso rezar para ter parnassá, para ter sustento? Tem uma história aqui que envolve o Ohev Israel Me'avta Zatzal, o Gaon Kadosh, um grande Chacham chamado Ohev Israel Me'avta, assim apelidavam ele, que ele tinha um kolel de Avrechim, onde estudavam Torá vários Avrechim, vários senhores estudavam Torá o dia inteiro, e tinha um salário fixo, no final do mês. Tinha um chamado Rav Tzvi, que era um dos melhores Avrechim. Então, quando ele rezava a Amidah, ele chegou à conclusão, bom, agora, eu, por exemplo, chegou agora a parte de Shema Kolenu, no meio da reza, que tem uma tefilá de Ari Kadosh, que se pede pela parnassá, se pede pelo sustento. Mas ele pensou, eu já tenho sustento fixo. Chega o Raham lá, o Tzadik lá, final do mês, o dia 15, o dia 1, certo? Chega lá e dá o salário. Certo? Dá o salário. O que o Ari Kadosh, o que as pessoas rezam pelo sustento, é aquele comerciante que ganha porcentagem, que depende de vender de clientes na feira, coisas que não estão seguro. Tem altos e baixos, mas aqui o salário é fixo. Bom, quer dizer, o salário é em dólar, não tem problema se sobe ou desce, tipo. Então eu preciso de sustento. Então Baruch Hashem, ele me dá o... Olhem o que aconteceu. O Tzadik Ohev Israel Me'avta, ele acostumava, certo, sair onde estava estudando, com o dinheiro na mão, e os Avrechim, por fila, um passava na frente do outro. Bom, passava um, dava o dinheiro, passava outro, chegou esse Rav Tzvi, na hora de passar, acabou o dinheiro do Ohev Israel Me'avta, acabou. O que ele fez? Já que acabou, voltou para o escritório, pegou mais dinheiro no cofre e voltou e passou na frente do Rav Tzvi, quer dizer, pulou o Rav Tzvi e deu para o próximo. Quer dizer, pulou o Rav Tzvi, ficou sem dinheiro na hora de pagar e não sei, quando foi buscar, foi para o próximo da fila. E o pessoal percebeu, o Rav Tzvi também.
que aconteceu? Que ele me pulou. Talvez ele não percebeu, mas não é Joliot. O Jajam aqui não é tzadik, alguma coisa que aconteceu. Bom, Kal Kadosh, chegou o Rav Tzvi, bateu, aí o Jajam terminou de pagar, foi para o seu escritório, o Rav Tzvi bateu na porta. Falou, Rav, o senhor me pulou, eu não ganhei o salário. E realmente chamou a atenção de todo mundo lá. E ele era um dos melhores Avrechim. Por que o Rav quer dele? Por que pulou ele? Quer mandar ele embora, será? Por quê? Chamou ele e falou, senta aqui. Aí o Rav Tzvi, mas não estou entendendo, ele me pulou, depois mandou sentar aqui, o que está acontecendo aqui? Olha só o que o Rav Evisel falou para ele, olha, eu tenho uma pergunta que eu não tenho resposta. Meolam lo era adata, uma coisa aconteceu que nunca aconteceu, nunca. E se hoje foi a primeira vez que aconteceu, desde que eu pago Avrechim, você sabe o que aconteceu? Sempre quando eu pego dinheiro do meu escritório, na hora de pagar, é suficiente, nunca fica faltando, que eu tenho que voltar para o escritório e pegar. Hoje, chegou a tua vez, faltou. E não só isso, quando eu voltei, e na hora de pagar, eu pulei você, não foi proposital. Só agora quando você apareceu, eu entendi que isso não existe proposital, isso vai dar que foi do Shammai, mas alguma coisa aconteceu aqui. Nunca me faltou dinheiro e nunca pulei ninguém. Me faltou e pulei você. Você tem resposta para isso? O Rav falou, bom, o senhor está me perguntando, também não sei. Aí o Rav falou, não, pensa. Olha só, Rabotai, que o Rav falou para ele, pensa. Aconteceu alguma coisa que você fechou as torneiras do sustento? Aí o Jajam lembrou o Rav e falou, sim, foi na hora da reza que eu falei que o sustento está o quê? Garantido. E não está. É salário fixo. Não, precisa rezar. Bom, nós vamos para uma viagem agora. Aconteceu com o Hafetz Haim uma história interessante. Que chegou o Hafetz Haim com seu genro, Rav Tzvi Hirsch Levinson Zatzal, Rosh Yeshiva Radim. Eles sentaram no vagão do trem. Começou a andar o vagão do trem. O que se faz quando pega uma viagem? Tefilat Aderech. Começou a rezar. Chegou lá um jovem e falou assim, olhem só, Caniré, Saba, vovô, o que você está rezando? O trem vai andar mesmo sem tua reza. O que você está rezando? Hafetz Haim, com tranquilidade, olhou para esse menino e falou o seguinte, primeiramente, já ouvimos, Lo Alenu Velo Alechem, tragédias que podem acontecer com um trem, em que um bateu de frente um com o outro, ou saiu do trilho, ou perdeu o freio, o breque. Isso um. Dois, falou Hafetz Haim, pode acontecer que o trem ande, mas quem não vai ter mérito de andar com ele somos nós. Pode acontecer. Aí o garoto ouviu e entendeu, não entendeu o que a Hafetz Haim quis dizer, que significa que quem garante que a gente sim vai andar com o trem. Rabotai, depois de um tempo, numa das estações mais para frente, esse garoto começou a passar mal e tiveram que tirar ele e levar ele para o hospital. Quer dizer, ele não continuou o quê? A viagem do trem. Quer dizer, e o Hafetz Haim e o seu genro continuaram. Quer dizer, não existe. Desculpem usar o que eu vou falar, nada está garantido. Vocês estão percebendo que a lógica da nossa aula aqui, Besiata Dishma, é tentar apertar na lógica da pessoa entender que nada está garantido. Agora, eu vou trazer, eu peço a atenção de vocês. Bom, tá tudo, já falamos, tudo ok, tranquilo, falamos, nada está garantido, tem que rezar. Rabotai, tem vezes que a pessoa tem um problema, mas ele entende que tranquilamente dá para solucionar
e vai se encaixar. Será que eu preciso rezar? Nós vamos ver que também sim. Ou seja, mesmo que eu entendo pela lógica, pelos argumentos que vai se resolver, ou da facilidade do problema, para que rezar? Se todo mundo soluciona, se todo mundo se cura, será que preciso rezar? Nós vamos ver que sim. Preste atenção, Morai Verabotai. A Gemara em Baba Kama Nun Amud Aleph traz o seguinte: maaseh da filha Bebito shel Nehunia Hofer Shechin. A filha de Nehunia que cavava Shechin, poços, para leorer Galim Badrachim. Existia Shalosh Galim, as 3 festas que os Yehudim iam para o Bet HaMikdash, Jerusalém, então no caminho precisavam beber água. Então esse tzadik, Nehunia, ele cavava poços, mitzvah, fazer chesed, bondade para as pessoas. Bom, o que aconteceu com a filha dele? Ela caiu num desses poços, e aí foram dizer para Rabbi Hanina ben Dosa, foram chamar a atenção que, olha, a filha dele caiu no poço e está com perigo de vida. Fala Gemara, primeira hora falou shalom, ela está na paz, tranquilamente. Segunda hora falou, está na paz. Terceira hora, ele falou para as pessoas, ela já subiu, está salva. E realmente assim foi. As pessoas falaram para ele, mas peraí, na via tá, você é profeta? Ele respondeu, não, não sou nem profeta, nem filho de profeta. Mas assim eu falei, ela caja Marte. O que ele falou? Como lógica. Davar sheoto tzadik misterbo. Uma coisa que aquele tzadik Nehunia, que era o pai dessa menina, ele fazia Misirut Nefesh, fazia essa mitzvah com esforço e cavava os buracos. A filha dele, certo? E Kasher Bozaró, vai acontecer uma desgraça com a filha dele? Com a mitzvah que ele faz vai acontecer uma desgraça? Quer dizer, ele usou esse argumento como lógica. E aí a filha se salvou, por isso que ele falou que ele não é profeta. Continua a Gemara, Amar Rabiachá, falou Rabiachá, Afal Pichem Met Beno Batzama, Lo Alenu, a história com o filho do Nehunia, conta que o filho dele morreu de sede. Morreu. Não dá para entender essa Gemara, muito difícil de entendê-la, é uma Gemara chocante, mas se é assim, precisamos entender, peraí. Qual a diferença do filho que morreu? Também era pelo pai que fazia essa Misirut Nefesh. Bom, Kal Kadosh. Tem um Rav chamado aqui, um livro chamado Shivati Elecha, que ele traz aqui uma novidade muito bonita, que ele falou que ouviu do Gaon, Rabbi Avram Tzvi Margalit Shlita, que trouxe o livro Shita Mekubetzet, que fala sobre isso. Qual a diferença? E o Shita Mekubetzet traz em nome de Rabbi Shaya o seguinte: o que significa que Rabbi Hanina ben Dosa, quando ele rezou, ele falou Kachamarte, assim eu falei que ele falou essa lógica. Vem aqui o Shita Mekubetzet diz, Kachamarte o que é? Tefilá, eu rezei para Hashem. Eu trouxe esse argumento para Boreolam. Eu chorei para Boreolam esse argumento. Só que o Shita Mekubetzet diz, quando aconteceu isso com o filho, que Rabbi Hanina ben Dosa não estava vivo. Então ninguém rezou pelo filho. Quer dizer, o que ele usou aqui como lógica, não está lógica, já está feito. Não. E sim o que? Rezou. O que isso nos toca? Certo? Nos toca o Rav aqui o seguinte: mesmo argumentos fáceis, toda hora que não se reza, será que vai vir a Yeshua, a salvação? Rabotai, muitas vezes, não, a pessoa tem abacaxis pequenos, ou até mesmo doenças pequenas, que ele pensa que vai se curar, ou até mesmo o doutor fala, isso é fácil de se curar, a maioria da porcentagem se cura, e a fé é muito bom, mas não pode deixar de rezar. Tem que rezar. Quantas vezes a pessoa vai fazer coisas fáceis e tem complicações? Não sabemos, não está em nossa mão, só na mão de Akadosh Baruch Hu. Tem que rezar até mesmo para exames, no caso,
fáceis, simples. Tem que rezar. Hashem, por favor, vá bem saúde e volte com saúde. Seja o exame que for, a cirurgia pequena que for. Um exemplo. Eu vou concluir com uma história que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Quando a pessoa diz, eu tenho a carta embaixo da mão. E nós vamos ver. A história é a seguinte, com essa eu termino o shiur. Morai Verabotai. Em 1977, em Eretz Israel, a Memshalá, o governo, queria autorizar o aborto. E o ministro da Justiça era chamado Shmuel Tamir. E ele realmente apoiava esse decreto de abortos. E isso não é bem nos olhos da Torá e também de Hamim. Então, Rabotai, os Hamim, quando viram que ia passar essa lei pelo determinado juiz, ministro da Justiça, Shmuel Tamir, então os Hamim se reuniram, quem vai falar para poder influenciar? Quem vai? Rabotai, nessa comissão de Hamim foi o Rav Michael Stern, Rav da Ezra Torah, e chamaram o Rav Rafael Levin. Que era o Rav Rafael Levin? Filho do Rav Ari Levin Zatzal. Eu acho que Rav Rafael Levin também Zatzal. Então, filho do Rav Ari Levin Zatzal. Rav Ari Levin e Tzadikaya. Por que chamaram o Rav Rafael Levin? Por que chamaram ele? Porque é sabido que o pai dele era grande tzadik, era uma pessoa querida por todo mundo em Eretz Israel, também pelos ministros, pela Memshalá, pelo governo. Então, chama o filho dele que vai tentar convencer conosco. Bom, marcaram a data, a reunião com Sara Mishpatim, Shmuel Tamir. 2 dias antes do encontro, o Rav Rafael Levin liga para o grupo de Talmidei Hamim. Rabotai, esse encontro é Goralit Meot. Nós, mamash, temos que ter a ajuda de Hashem. Nós pegamos uma missão muito difícil. Quem sabe nós vamos ter sucesso. Então nós precisamos likroet hashamayim, abrir os céus com nossas rezas, chorar. Porque a princípio, pela lógica, não temos, em Sikui. Será que ele não vai dar ouvidos, pela lógica? Então, Rabotai, eles fizeram tefilá, choraram e tal. Chegou o dia do encontro. Cada um se apresentou. E chegou o nome, o Rav Rafael falou, Rav Rafael Levin. Aí o ministro falou, Shmuel Tamir falou, você é o filho do Rav Ari Levin. Como a gente adorava ele, tzadik. Aí o Rav Rafael falou, então posso ter a palavra? Vai cachar. Posso começar com uma história? Vai cachar, contou a história. O Sipur Katan é o seguinte, que aconteceu na época do meu pai. Meu pai estava em casa, de repente bate na porta um casal, jovens, querendo falar com meu pai. E não eram religiosos. Meu pai atendeu eles com carinho, fez eles sentarem, serviu alguma coisa. Aí eles falaram o seguinte, contaram para o meu pai o seguinte, olha, eu estou estudando medicina e agora minha esposa ficou grávida, não tenho condições. Não tem condições. Então eu quero que ela aborte o filho. E a mulher falou, não, eu não quero abortar. Sim, não, sim. O Rav Ari Levin explicou com carinho a importância, certo, o positivo de dar à luz e não fazer o aborto e tal. Para não fazer isso, convenceu eles. E Baruch Hashem, depois de alguns meses, teve um menino e fizeram Brit Milá. E como chamou esse menino? Shmuel Tamir. Rabotai, o Shmuel Tamir viu isso, o Sara Mishpatim viu isso. Ele não acreditou, ele ligou para a mãe dele, que estava viva, e a Ima, gaguejando, falou, não, é verdade essa história, e eram outras épocas, não se assuste. Chegou ele, voltou para o grupo de Chachamim e falou, fiquem sossegados, enquanto eu vou ser ministro da Justiça, essa lei não vai passar no Knesset.
Chegaram os Rabanim para o Rav Levin, falaram, Ribono Shel Olam, o que você ligou 2 dias antes? Para nós fazer tefilá chorar. Você tinha essa carta embaixo da tua mão. Já está vencida. O problema, o argumento aqui. Já está ganho. Para botar com isso eu termino o shiur, é o legado de todo o shiur. Olhem que o Rav Levin Alav Shalom falou. Vocês acham Vocês acham que a história teve sucesso de ganhar? Lo velo. Saibam que a reza Shelanu, nossa reza fez vencer isso aqui. E sem essa reza, não ia ter valor essa história que eu contei. Não ia dar o efeito necessário à história que eu contei.